se manifestaram concordando, discordando. Se discorda, lança voto divergente. Tá? E nós vamos trazer para a sessão apenas aqueles processos em que houve pedido de destaque, em que haverá sustentação oral, ou houve pedido de preferência. Os demais já estão julgados e o resultado será divulgado logo após a sessão. Isso vale também para os processos do PJE. E nós começamos com os processos do SAGE. Nós temos 2 sistemas atualmente sendo utilizados. Boa tarde a todos. Boa tarde. A câmera. Boa tarde, doutora. Eu chamo o item 18, apelação civil 003-5508, dígito 37.2011, em que é apelante André Carvalho Alves e apelado do Ministério Público do Estado do Ceará. O advogado André Carvalho Alves está presente? Sim, excelência. Doutor André, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. O senhor tem 15 minutos para a citação oral. Primeiramente, boa tarde a todos. Saúdo todos os desembargadores na presença, na pessoa do presidente. Pergunto se estão me ouvindo bem? Estamos, alto e claro. Ok. Presidente, estar na tribuna não é tarefa fácil para nenhum advogado. Ao mesmo tempo que o momento de ápice da advocacia é um momento de muita emoção e nervosismo, sobretudo quando a gente está como advogado e como parte. Então, não escondo meu nervosismo e peço primeiramente, agradeço a todos pela paciência, mas eu vou hoje fazer minha sustentação lida, serei o mais breve possível, sei da extensão da pauta, e também como julgador no Tribunal de Futebol e na Cefaz, eu sei que nessas pautas extensas a gente tem que dar um pouco de celeridade, então serei o mais breve que puder. Excelentíssimos desembargadores, inicio minha sustentação oral fazendo uma reflexão sobre o quanto hercúlea é a missão de se provar a inocência. Sim, e aqui falo da inocência de uma forma ampla. Em qualquer área do direito, prová-la é algo que pode parecer fácil, mas na verdade não é. Provar a inocência exige, no mais das vezes, a prova de fatos que não aconteceram, a prova de ocorrência de um fato ilícito, ou seja, aquilo que chamamos de direito de prova de fato negativo, ou prova diabólica, como chama a doutrina. Provar determinado fato que não aconteceu é algo tão difícil que a doutrina considerou, em determinados casos, até a sua impossibilidade. E certamente por essa razão, a regra processual penal impõe que a acusação apresente os elementos que compõem a prova do fato que motivaram o pedido de condenação. Lógica que também se emprega nos feitos cíveis, onde vigora a regra, o dever de prova, a parte que alega o fato. O autor prova o fato constitutivo, seu direito, e a parte ré prova o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor. Apesar dessas regras comportarem taxativas exceções, o certo é que nosso arcabouço jurídico democrático impõe a necessidade de prova sobre determinados fatos para que se conclua a condenação de alguém. Condenação, repito, que trata na nossa reflexão da forma mais ampla. E faço essa breve consideração para dizer que a presunção de inocência é princípio amplo, de natureza penal é verdade, mas que é brocardo de todos os outros princípios republicanos, que incluem a legalidade, a liberdade, devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, entre tantos outros. Pois bem, essa reflexão inicial é o ponto de partida para demonstrar a injustiça cometida nesse caso. No caso em questão, temos que um TAC, termo de ajustamento de conduta, foi firmado para anulação do concurso público, já concluído com 3 aprovados dentro das vagas, e outros tantos fora das vagas, pendendo apenas da homologação pelo chefe do Poder Executivo Municipal. TAC firmado de forma abrupta e sem franquear o direito de defesa àqueles que estavam sendo punidos com a perda do direito legitimamente conquistado pela via da seleção pública, meramente em razão de parentesco de um dos aprovados com um membro da comissão fiscalizadora do concurso e não com um membro da comissão executiva. Com base nesse documento, retirou-se deste e de todos
os candidatos aprovados o direito de assumir sua vaga, baseando-se, inclusive, numa premissa equivocada de que o ordenamento jurídico ampararia essa medida. Portanto, falando ainda de institutos jurídicos como a prova, inocência, culpa, fraude, penso que temos aqui ao menos duas hipóteses sendo consideradas: a hipótese da inocência e a hipótese da culpa. De uma forma mais específica, a hipótese do candidato que logrou a aprovação pelos seus méritos e a hipótese que foi aprovado por ter sido beneficiado de uma forma fraudulenta. E qual das duas deveria ter sido provada? Inequivocamente, apenas a segunda, a hipótese da fraude. Pois a fraude não se presume, fraude se prova. Já a primeira hipótese, a da aprovação pelos méritos do candidato, não precisa ser provada. A aprovação por si só é a prova do seu êxito, pois se trata de hipótese de inocência, da normalidade dos fatos e mais, da presunção da legitimidade do ato administrativo, porquanto se trata aqui de concurso público, ou seja, procedimento administrativo presumivelmente regular. Caberia aqui analisar previamente a condição técnica dos candidatos aprovados. Por que não? Será mesmo que um candidato, na época do concurso, já graduado em Direito, tenha sido aprovado em 4º lugar, advogada com aproximadamente 5 anos de experiência, pós-graduado em Direito Tributário, professor universitário em graduação e pós-graduação, coautor de 2 livros, não teria condições de ser aprovado no concurso de advogado municipal? Aliás, observou-se o nível da prova técnica exibida pela URCA nos autos, as folhas 331 a 344. Além do mais, observou-se a quantidade de concorrentes, menos de 170, pelo que foi julgado pela URCA, para um cargo público de salário de R$1.000. Não se observou, talvez, inclusive, que o candidato apelante não foi aprovado na quantidade de vagas, que eram 3, e sim foi aprovado em 7º lugar, portanto, fora da quantidade de vagas, e só conseguiu chegar a ser aprovado por conta dos títulos que tinha e porque os outros candidatos não tinham títulos. E, por fim, não se observou que o senhor José Ivan Silvaldes, pai desse apelante, tinha outros 3 parentes candidatos no concurso, dentre eles 3 sobrinhos e sua nora, esposa do apelante, que também prestaram o concurso e nenhum dos 4 foi aprovado. É justamente aí, excelências, que falo da dificuldade de se provar a inocência. Nada disso teve importância para não retirar o direito de um jovem advogado de assumir um cargo público em que foi aprovado pelos seus méritos. Mesmo apesar da regra processual comentada no início e da prova necessária para a condenação, aqui temos um caso de condenação sem prova. Direitos que envolviam projetos, sonhos, carreiras abruptamente cessados, sem o mínimo critério, sem a necessária investigação prévia, que deveria ter ocorrido por meio de inquérito civil ou, se não, por meio de ação civil pública. Portanto, o abuso cometido, a nosso ver, é ululante, até porque se alguém é aprovado num concurso público sem qualquer prova concreta de fraude, não existe outorga jurídica para se cercear o direito do ou dos candidatos a assumirem os cargos para que foram aprovados por mera suspeita de fraude. Pois suspeita de fraude, no máximo, admitiria a medida cautelar de suspensão do concurso, mas não a sua anulação de forma discricionária, sem garantir o direito à ampla defesa ferindo de morte devido ao processo legal. Pois bem, nesse caso, não há nada que desapone a plena regularidade do certame, nada. Ao contrário, de tantos concursos públicos realizados no Brasil afora, por instituições até privadas, de caráter duvidoso, ou até públicas mesmo, o concurso em questão foi realizado pela URCA, entidade fundada em 86, responsável pela realização de centenas de seleções e vestibulares, sem qualquer notícia de fraude relacionada envolvendo seu nome. E não é de hoje, excelências, que a Suprema Corte se depara com diversos casos de violação do concurso público, em razão de parentesco de candidato. Essa Corte tem sido firme em salvaguardar o direito de participação do candidato, dando pouca ou nenhuma importância ao fato de o aprovado guardar relação de parentesco com membro da banca ou com membros da administração pública contratante. Assim, por exemplo, decidiu-se no mandato de segurança 28.775, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em 2017, que a Constituição, aspas, de 88, assegura a participação de todos em concurso público, direito subjetivo assegurado aos cidadãos em geral, desde que atendidos os requisitos legais, não importando eventual parentesco ou integrantes do órgão ou da entidade que realiza o certame. E, em 2015, esse tribunal julgou um caso emblemático do concurso delegado da Polícia Civil, à época da relatoria do desembargador José Tarcílio Souza da Silva,
em que acompanhou o entendimento do STF e entendeu que não basta a existência da relação de parentesco ou amizade, sendo necessária a comprovação do efetivo favorecimento entre parentes e amigos para que seja decretada a anulação do concurso. Importa dizer ainda que outros tantos parentes de membros dos mais altos cargos da administração pública municipal à época participaram do certame. Além dos 4 parentes do apelante, como já falei, a irmã do prefeito, o filho do vice-prefeito, a esposa do presidente da Câmara Municipal e até o irmão do presidente da comissão executiva do concurso prestaram concurso. Só um instantinho. E não foram aprovados. Não bastasse isso para comprovar a lisura do concurso público, ainda provou-se nos autos que a única atuação da comissão fiscalizadora foi prejudicial a esse apelante, porquanto tenha sido justamente para ratificar a decisão de indeferimento dos títulos apresentados, tal qual como foram ratificadas todas as decisões da comissão executiva, sem exceção. Portanto, não se revela um indício sequer que leve a crer que esse apelante tenha sido beneficiado de qualquer forma. E, nesse aspecto, é de se considerar que o julgamento deve se pautar pelos elementos que constam nos autos, sem que se dê espaço para ilações que, de uma forma ou de outra, possam suplantar direitos legítimos, ferindo-se, repito, o devido processo legal e as mais caras garantias republicanas como contraditório e ampla defesa. E, nesse confronto de princípios, portanto, é de se ponderar que não se mostra justo nem razoável que se considere a moralidade, num lado da balança, como maior peso que todos os princípios já mencionados aqui, garantidores do direito à participação do concurso público e que ainda impõem a inafastável necessidade de prova da prática de um ilícito para se sancionar um cidadão com a perda de um direito. Se nenhuma lei municipal, estadual ou mesmo edital dispunha sobre qualquer vedação à participação de qualquer pessoa que fosse no concurso público, o ato de anulação se mostra absolutamente ilegal. Afora tais pontos, excelências, a sentença chega à incoerência de entender que a realização de um outro concurso público, agora em 2019, portanto 10 anos após o concurso em questão, teria o condão de revogar o direito do apelante e das outras 2 candidatas aprovadas, ainda discutido em juízo. Obviamente, o direito não guarnece essa possibilidade, até porque não há nada no sentido de revogação pelo simples fato de um concurso ser realizado para um cargo que sequer é o mesmo. Sim, pois o cargo discutido nesse processo é o cargo de advogado, lotado na Secretaria de Serviço Social, e o concurso de 2019, mais recente, é para procurador do município. Além do mais, é inequívoca a necessidade de profissionais da área jurídica em Juazeiro do Norte, e sabidamente ultrapassa a quantidade de procuradores de carreira. Aliás, tal fato é objeto da ação civil pública pelo Ministério Público Estadual, conforme noticiado pelo INPE Ceará em jornais de grande circulação, em 14 de março desse ano, com a seguinte manchete: após a ação do Ministério Público do Ceará, Justiça determina que a Prefeitura de Juazeiro do Norte exonere comissionados nomeados em situação ilegal. Na referida matéria, consta que em Juazeiro do Norte há atualmente, aspas, há atualmente 16 procuradores concursados e 16 subprocuradores, estes exclusivamente comissionados, além de outros tantos cargos de assessores jurídicos que, na prática, exercem atividades de advocacia. Fecha aspas. Portanto, é certo que seriam necessários pelo menos mais 16 procuradores concursados em Juazeiro do Norte, o que derrube por completo a tese de revogação constante da sentença. Enfim, com o mais elevado respeito ao magistrado prolator, faço aqui um elogio, com certeza um dos magistrados mais preparados do Cariri, devo dizer que se trata de uma sentença injusta em todos os seus aspectos, porque suplanta um direito legítimo com base no achismo de que esse candidato poderia ter tido informações privilegiadas, o que não faz a devida distinção entre precedentes de situações diferentes, inclusive o precedente utilizado no TAC, que não tem nada a ver com a situação do processo, e que ainda supõe a absurda possibilidade de revogação do direito. Tudo isso ao alvedio das mais básicas garantias constitucionais de todo cidadão. E é por tudo isso que foi dito, excelência, concluindo minha fala, iniciei a sustentação oral falando da prova da inocência. Para indagar o que eu mais poderia fazer para provar que passei no concurso pelos meus méritos. Peço ainda a atenção de Vossa Excelência para o pré-questionamento dos princípios da legalidade, da presunção da legitimidade administrativa,
do livre direito à participação no concurso público, da ampla defesa contraditória no processo legal, do ato jurídico perfeito e do direito líquido e certo de assumir a vaga do concurso público. Observo que esse concurso não foi anulado, Excelência, ele foi apenas não homologado, ao contrário do que supôs no processo, e faço aqui, por fim, para finalizar, um agradecimento público ao presidente da OAB, doutor Edinaldo Dantas, ao presidente da CASP, doutor Valdir Xavier, por terem se compadecido da minha dor e terem tentado conciliar e ajudar na condição de amigos curi. A tentativa de ajuda me deixa muito confortável e feliz, sobretudo por se tratar de duas pessoas que me conhecem meu caráter e também o caráter do meu pai. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Governador Vilauba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Me chama a atenção esse concurso, ele foi realizado há 12 anos. Na defesa do doutor André, né, o doutor André fez esse concurso. Ele traz como paradigmas dentro desse concurso, senhor presidente, senhores desembargadores presentes. Toda a família do prefeito estava, né, inscrita. Saber irmã, cunhado, sobrinho, tia, todo mundo. O pai do candidato, doutor André falou muito aqui de fraude, onde eu não uso essa palavra, né? Eu uso os princípios da administração pública nos concursos. Doutor André participava também, né, desse concurso, e o pai do doutor André, à época, era secretário de administração e fazia parte da banca examinadora. E o doutor André disse que é normalíssimo, né, esse parentesco, que isso ocorre de uma forma normal. Se estiver ocorrendo, eu não tenho conhecimento, porque eu vejo aqui no tribunal, vai haver um concurso, se tem o parente já disse, né, que não pode participar, porque tem um sobrinho, um primo. Eu mesmo já fui indicado para presidir uma comissão, e quando eu tomei conhecimento que tinha uma pessoa da minha família inscrita, eu comuniquei ao presidente Vossa Excelência, e pedi afastamento. É o que a gente vê, né, todo dia. Então, ele vem insistindo, né, com este processo há mais de 12 anos. Perfeitos os julgamentos, né, que me antecedem, desembargador presidente. Não é questão de fraude disso ou daquilo, é a questão da impossibilidade. A juíza extinguiu, né, mesmo o concurso, o edital e tudo, porque estava tudo fora da moralidade, da impessoalidade dos princípios, né, da Constituição. Então, não tem como, sabe, assim, em defesa do doutor André, não há nada neste processo. Eu lamento, né, que há 12 anos ele vem, né, com recursos e mais recursos, e petições e mais petições, né? Lamento, mas não há o que fazer, senhor presidente, senhores desembargadores. Vou programar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 24, o agravo de instrumento 0630548, dígito 53.2019, em que são agravantes Manuel Severiano Ripardo e outros. E agravado Lino Paulo Carvalho. O doutor Francisco Augusto Liberato F. de Carvalho está presente? O senhor é advogado do agravado. O voto da relatora, a desembargadora Vilauba, foi no sentido de desprover o recurso dos agravantes. Então, me parece que esvazia a pretensão do senhor de fazer a sustentação oral. Agravado, não? Agravado. Agravado. Lino Paulo Carvalho. Ele é agravado. Não. Ok? Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 25, apelação civil 004-6778, dígito 38.2014, em que apelante CL Empreendimentos e Participações S.A. e outro. E apelado
o município de Maracanaú e outros, da relatoria da desembargadora Joreza. O doutor Marcos Rolim da Silva está presente? Estou aqui, Excelência. Doutor Marcos, o voto da o senhor é advogado do apelante, né? Exatamente, Excelência. E o voto da desembargadora Joreza, relatora do feito, que prevaleceu, foi acompanhado pelos demais, é no sentido de conhecer e prover o recurso. E também, me parece que esvazia a sua pretensão de fazer a sustentação oral. Posso proclamar o resultado? Excelência, se me permite, eu gostaria de saber se o recurso foi provido para anular a sentença ou também foi provido para julgar procedente o mandado de segurança. E aí, meu amor? Para julgar procedente. Julgar Posso procedente. proclamar o resultado? Por favor, Excelência, muito obrigado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 37, apelação civil, sequência de 309876, dígito 70.2018. Apelante Amadeus Avelino de Souza, apelado Instituto Nacional do Seguro Social, da minha relatoria. O doutor Clínio de Oliveira Memória Cordeiro está presente? Doutor Clínio. Boa tarde. Sim, Excelência. Boa O tarde. meu voto que prevaleceu e foi no sentido de conhecer e prover o recurso do seu constituinte. Posso proclamar o resultado? Pode sim, Excelência. Agradeço. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 84, apelação remessa necessária 0016736, 23.2018. Remetente juiz de direito da vara única da comarca de São Benedito. Apelante município de São Benedito. E apelado do Ministério Público do Estado do Ceará. Da relatoria da desembargadora Joreza. O procurador do município, Breno Melo Gomes, está presente? Presente, presidente. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. O senhor tem 15 minutos para a sustentação. Excelentíssimo presidente, desembargador Washington, eminente relatora Joreza Magalhães, através da qual cumprimento todos os demais desembargadores, colegas advogados e servidores presentes nessa sessão. Trata a presente demanda de recurso de apelação do município de São Benedito, em face da sentença proferida pelo juízo da única vara, que decidiu julgar procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, que considera que o município, quando editou a Lei Municipal 1042 de 2016, não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal nos artigos 16 e 21, por não apresentar a proposta dentro dos 180 dias e também não realizou o impacto financeiro e orçamentário desta lei, né? A sentença ela foi proferida com a concessão da tutela provisória de urgência, né? Sustando os efeitos da lei de imediato. O município interpôs o recurso de apelação e sustenta que a ACP é via inadequada para declarar a inconstitucionalidade de lei municipal, certo? Até porque essa lei, ela, além de estabelecer, fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, ela trouxe a regulamentação da observância de limite das despesas com remuneração aos gastos do pessoal, vista LRF, bem como situações de descontos e percepção em caso de afastamentos justificados, substituições e outras hipóteses né, de caráter abstrato. Em caso semelhante ao dos autos, né, a primeira Câmara de Direito Público, né, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes, decidiu também que a ação civil pública é via inadequada para propor o controle de constitucionalidade. Aí eu trago, faço referência também a uma reclamação constitucional do STF, de relatoria do ministro Dias Toffoli, reclamação 19662,
Aqui é uma lei municipal que estabelecia subsídio mensal e vitalício aos ex-ocupantes de cargo de chefe do Poder Executivo, né? O STF decidiu que a usurpação de competência quando o Ministério Público propõe ação civil pública para propor controle abstrato de constitucionalidade. Em razão disso, excelências, o município requer que seja extinta a ação civil pública, decretando a nulidade da sentença, né? Em razão disso. O município também requer que entende que houve a nulidade da citação, por conta de que a citação foi realizada pelo chefe da secretaria, contrariando na rua, e localizou o procurador-geral à época na rua e fez a citação contrariando ao que estabelece o parágrafo 3º do artigo 242, combinado com o artigo 246 do Código de Processo Civil. Em razão disso, também o município requer que seja decretada a nulidade da citação, pretende que se anule, devolvendo os autos para o juiz de primeiro grau. E, no mérito, o município também defende que a interpretação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal é equivocada. O dispositivo estabelece limites para a criação, expansão e aperfeiçoamento dos gastos para melhorar o serviço público. E que a questão do aumento do subsídio dos agentes políticos, ela é de ordem constitucional, ela está estabelecida no artigo 29, inciso 5 e 6, e quanto à irresponsabilidade fiscal, né, disposta na sentença, o município apresentou a evolução da arrecadação do município de 2012 a 2016, houve um incremento de 52%, o ICMS, FPM, ISS, aumento de 43%, destaca que a inflação durante esse período foi de 29%, e o salário mínimo subiu 38%. Além disso, os ministros do STF tiveram um reajuste entre 2013 e 2015 de 20,32%, que é inclusive parâmetro para outras categorias, né? Aí eu também trago, nos memoriais que foram distribuídos, né, uma série de julgamentos do STF que dizem que a fixação do subsídio dos agentes políticos deve obedecer o princípio da anterioridade da legislatura, conforme estabelecido no artigo 29 da Constituição. Eu agradeço a atenção, excelência, e renovo o pedido de provimento do recurso. Obrigado, doutor Breno. Embaixador Jorizo, Vossa Excelência quer se manifestar? Não, presidente, pode proclamar o resultado. Proclamar o resultado é necessária não conhecida, apelação conhecida e desprovida. Eu chamo o item 119, de apelação civil 060 5363, dígito 73.2020, em que apelante município de Fortaleza e apelado Colégio Batista Santos Dumont. O advogado Bruno Santiago G. Pessoa está presente? A relatoria da desembargadora Iracema. O senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, aos demais desembargadores da mesa, os excelentíssimos servidores e os nobres colegas advogados aqui presentes, meus sinceros cumprimentos e quero dizer inicialmente que é uma honra estar aqui aprendendo com meus colegas e vossas excelências, né? Minha sustentação oral se trata de uma apelação vinda da 4ª Vara das Execuções Fiscais, na qual a Fazenda Pública do município requer a cobrança de tributos de ISS referente ao exercício de 2015. No processo, nós apresentamos a exceção de pré-executividade, alegando imunidade tributária, que foi deferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a extinção do processo.
E resignada, a Fazenda Pública apelou, colacionando nos autos o portaria que indeferiu a renovação do SEBAS, datado de 14 de março de 2017. Ainda contra a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária em comento por meio da exceção de pré-executividade, alegando necessidade de perícia contábil, né? Em primeiro lugar, temos que essa discussão quanto à adequação da exceção de pré-executividade para discutir a imunidade não faz mais nem sentido, né? Por duas razões. O STJ, no recurso especial 169-8305, julgado de 16 de novembro de 2017, entende que a imunidade tributária comprovada de plano pode ser suscitada em exceção de pré-executividade e, sendo recorrida a entidade assistencial, de acordo com o artigo 156-C da Constituição Federal, há a presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para suas finalidades essenciais. Assim, é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333-2 do CPC, apresentar a prova do contrário, fato que não se deu nos autos. Ademais, diga-se de passagem que, no momento oportuno, no processo, para a Fazenda se manifestar quanto à necessidade de perícia, ela quedou inerte, pois que sequer impugnou a exceção de pré-executividade apresentada. Ademais, o apelado ainda faz a apresentação das demonstrações contábeis, as folhas 28 dos autos, né, em conformidade com o Conselho Federal de Contabilidade para as entidades sem fins lucrativos, né, e apresenta ainda, nas folhas 36, que atende os requisitos do MEC quanto à concessão de bolsas de estudos nos percentuais exigidos. Né, com relação ao SEBAS, cujo o argumento foi levantado pela Fazenda Pública, temos nos autos que a certidão do Ministério da Educação, as folhas 40, declarando o protocolo dos pedidos de renovação tempestivamente apresentados. Chama a atenção que a lei que regula o certificado de entidade beneficente de assistência social, a Lei 12.101 de 2009, dispõe no seu artigo 24, parágrafo 2, que a certificação de entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Sendo, portanto, a portaria que indeferiu posterior ao exercício do ISS pleiteado pela Fazenda Municipal, razão pela qual resta configurada a natureza de entidade beneficente de assistência social da apelada, de modo que faz jus ao reconhecimento da imunidade tributária em comento. Ante o exposto, a presente sustentação oral, com o fim de requerer que esta douta Câmara mantenha a sentença de primeiro grau nos termos aqui retratados. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, doutor Bruno. Embaixadora Iracema, Vossa Excelência quer se manifestar? Não, presidente, eu mantenho o meu voto, eu leio só a atitude na plateia, também do eminente advogado, emenda processual civil, tributária, apelação civil, execução fiscal, imunidade tributária não demonstrada de plano, exceção de pré-executividade, necessidade de dilação probatória, impossibilidade, súmula 352-393 do STJ, matéria sedimentada sob o rito dos recursos repetitivos, apelação conhecida e provida, sentença anulada. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Vamos chamar os processos da pauta do PJE. Chamo o item 4, apelação civil 020, 1652, 97.2022. Apelante, Rosimeire Rodrigues Nobre Santiago. E apelado, município de Maracanaú. Da relatoria da desembargadora Vilalba. Doutor Jofre Medeiros, está presente? Presente, sim, desembargador Washington. Doutor Jofre, o senhor dispensa a leitura do relatório? Relatório dispensado, excelência. Sim? Sim, dispensado. Então, o senhor tem 15 minutos. Pois não. Primeiramente, cumprimentando os desembargadores presentes, desembargador Joriza, desembargador Vilalba, desembargador Washington, preside, desembargador Luciano Lima, desembargadora Maria Iracema do Vale, todos os demais servidores aqui presentes, advogados que possam estar me escutando através dessa sessão. Desejo um cordial boa tarde a todos. Bom, é necessário que eu faça uma digressão a respeito de uma ação coletiva
antes de falar sobre essa ação propriamente dita, excelências. Trata-se de uma ação coletiva em que nós pleiteamos, no ano de 2016, a licença-prêmio dos professores de Maracanaú. Essa licença-prêmio, ela era uma licença-prêmio negada. O direito era simplesmente negado pelo município de Maracanaú, pelo que fomos ao judiciário, essa ação veio a ser julgada procedente e confirmada por este tribunal. E neste processo, no que estará ocorrendo o julgamento agora, são 2 processos iguais, acredito que uma sustentação vai bastar para os 2, porque é no mesmo sentido. A juíza da 3ª vara, a excelentíssima doutora Hegman, o que é que ela entendeu? Ela entendeu por indeferir a gratuidade judiciária, ela pediu que nós corrigíssemos os cálculos, ela também indeferiu honorários de sucumbência e pediu para refazer esses cálculos com base em documentos que já estavam nos autos. Vou explicar um pouquinho. Excelências, se trata de uma professora aposentada. A própria ficha financeira já demonstra que o salário dela é um salário de professor, muito pouco. Assim, a gratuidade deveria ser deferida já com a própria documentação do salário de professor, que é um salário muito pequeno. Muitos se honram os professores no dia de professor, mas aqui está uma excelente oportunidade para a gente homenagear aos professores. O artigo 535 do Código de Processo Civil, ele é bem taxativo e ele lá diz quais são as ações que o juiz deve fazer ao receber um pedido de liquidação em uma sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O que ele diz? Que o juiz deverá intimar a parte para falar, né, sobre aquela ação em um prazo de 30 dias. Mas não foi o que ocorreu nesse caso. A juíza, ela pediu para que nós prestássemos esclarecimentos à parte sob prescrição. E esse fato sequer, desembargador Walsh, está na lei. O que o Código de Processo Civil, o que o legislador quis dizer é o seguinte: faz-se a liquidação, junta-se os comprovantes, os documentos que estão lá incertos no artigo 534 do CPC, e aí o juiz deve intimar a parte contrária para, em 30 dias, impugnar essa execução, esse cumprimento de sentença, agora no Código de Processo Civil. Pois bem, o que aconteceu foi que ela já estabeleceu critérios de cálculo, pedindo para que nós corrigíssemos, sendo que os cálculos que estão certos nos autos, a partir da página 18 do PDF, já são exatamente os mesmos critérios de cálculo, índice de correção pelo IPCAE, enfim, todas as determinações conforme a jurisprudência dessa corte, quando se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Da mesma forma, excelência, ela indeferiu os honorários de sucumbência. Eu quero salientar aqui que são 3 varas no município de Maracanaú, desembargador Iracema, e todas das 3, apenas a juíza doutora Hegman adota esse entendimento de não exercer a liquidação da sentença. E esses processos foram distribuídos para as 3 varas diante de uma decisão em conflito de competência dessa corte do tribunal. O Tribunal de Justiça decidiu que que a juíza da 1ª vara, que foi prolatora da decisão de primeira instância, da ação coletiva, nós primeiramente distribuímos para ela, ela disse ser incompetente, que deveria haver uma nova distribuição dos processos, dos cumprimentos de sentença. Houve, com a distribuição, um conflito de competência, negativo de competência, e esse tribunal se pronunciou que devem ser redistribuídos para qualquer uma das varas. Portanto, a questão dos honorários de sucumbência devem ser arbitrados justamente no momento do cumprimento de sentença. Pelo que a desembargadora prolatora de piso, ela se imiscuiu nessa incumbência de arbitrar os honorários de sucumbência, dizendo que deveria ser arbitrado na 1ª vara, que seria a vara competente. No mais, excelências, todos os documentos a que ela se refere já estão nos autos, pelo que pedimos que sejam conhecido o nosso recurso e dado provimento para que seja dado um andamento mais célere possível, tendo em vista que esse processo
é um processo de 2016, é uma demanda do ano de 2016 que está só em fase de cumprimento agora. Certo? Então, já demorou bastante, já demos entrada na primeira vara, já houve conflito de competência, já voltou para a primeira vara. E o último ponto, e não menos importante, são o destaque dos honorários. A lei é muito clara quando fala no artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto da OAB, que diz que deve ser destacados os honorários contratuais e, por incrível que pareça, a juíza de piso disse que esse entendimento não é o entendimento correto, mesmo tendo jurisprudência, farta jurisprudência, inclusive sumulada a respeito do tema dos destaques dos honorários contratuais. Essa é a razão da nossa resignação breve, mas que merecedora de uma reforma por parte desse tribunal. Agradecido pela atenção. Obrigado, doutor Jofre. Desembargadora Vilauba, Vossa Excelência quer se manifestar? Posso programar o Estado? Recurso não conhecido. Eu chamo o item 11, operação 015-7425, distrito 21.2018. Apelante município de Fortaleza e apelado ASERPUB, Associação Assistencial aos Serviços Públicos do Brasil. Da relatoria da desembargadora Vilauba, do doutor Zenalto Bezerra Júnior está presente? Sim, o senhor dispensa a leitura do relatório? Eu tenho 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargadora relatora, excelentíssimos desembargadores, membros dessa colenda Câmara de Direito Público, nobre membro do Ministério Público, servidores presentes e colegas advogados aqui também presentes. Boa tarde a todos. Trata a presente apelação, excelências, de recurso interposto pelo município de Fortaleza, por meio do qual se insurge contra a irretocável decisão proferida pelo ínclito juízo da terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, e por meio da qual foi reconhecida a prescrição intercorrente no curso de processo administrativo tributário conduzido pela Fazenda Pública Municipal. E se diz que a sentença é irretocável, excelências, justamente com base no fato de que a decisão se ampara em sólidos e irrefutáveis fundamentos. Assim, excelências, como se observa, embora o objeto da ação trouxesse outros pontos à discussão, não enfrentados em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, hoje o que se discute fundamentalmente é a ocorrência da prescrição dos autos de infração lançados em desfavor da apelada. A prescrição, eminentes desembargadores, com devido respeito às nobres disposições em contrário, é fato consumado no processo administrativo de que trata a presente ação, razão pela qual deve ser mantido o seu reconhecimento por essa colenda Câmara de Direito Público. Contudo, antes de adentrar diretamente ao mérito do recurso, excelências, eu gostaria de fazer algumas considerações que creio que sejam de extrema relevância para o caso em exame, todas inclusive anotadas e referidas na irretocável sentença indevidamente recorrida. É evidente, nobres julgadores, que a demora em se promover um pronunciamento final, ainda que nos processos administrativos tributários, revela afronta direta a vários princípios do direito, muito deles de ordem constitucional. Assim, a demora injustificada fere princípios como da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e talvez o mais importante deles dentro do contexto do que ora se discute, o princípio da duração razoável do processo. Excelências, como se diz,
o princípio da duração razoável do processo, introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2024, que ingressou no ordenamento jurídico pátrio na condição de direito e garantia fundamental, deve ser considerado também nos processos administrativos. E assim não há razão para não ser. A própria Constituição diz que deve ser observado também nos processos administrativos. Por outro lado, também o respeito à segurança jurídica deve ser obrigatório, não podendo um processo, independentemente de sua natureza, ficar indefinidamente sem uma solução, proporcionando instabilidade e imprevisibilidade em razão da injustificável demora da Fazenda Pública. Assim, não há razoabilidade em se permitir que um processo se arraste pelo tempo sem que seja devidamente resolvido em prazo que, de fato, atenda aos interesses de todos os envolvidos. A demora, excelências, extrapola, inclusive, os interesses das próprias partes, atingindo a todos de forma geral, na exata medida em que gera desconfiança social quanto ao efetivo cumprimento das leis. Excelências, como é de amplo conhecimento, o princípio da duração razoável do processo tem como seu principal objetivo impedir que os processos se arrastem indefinidamente, proporcionando prejuízo às partes e deixando de garantir a tão desejada pacificação social. Como devidamente reconhecido pelo juiz de primeiro grau, a apelada se insurgiu contra os atos administrativos que reputava irregulares ainda no ano de 2009, tendo seu julgamento final ocorrido somente em março do ano de 2016, ou seja, somente 7 anos após, configurando dessa forma inequivocamente a prescrição intercorrente. É inconcebível e injustificável, deste modo, que um processo se arraste por tanto tempo sem uma solução, sendo claro que o prazo de 5 anos é demasiadamente suficiente para o reconhecimento de situações como a hora em exame. E a decisão judicial é suficientemente clara ao reconhecer a prescrição. O próprio município apelante, excelências, deixa claro o transcurso de prazo superior a 5 anos para o julgamento final do processo administrativo tributário, narrando textualmente em sua apelação que o julgamento pela procedência dos autos de infração sobreveio em 11/2/2011. Excelências, por mais que a apelante sustente que, enquanto não definitivamente constituído o crédito tributário, o prazo prescricional não correria, não se pode conceber a ideia de que o prazo prescricional fique indefinidamente sobrestado, aguardando a postura morosa do fisco para a solução do objeto que ora se discute. Ora, se o que se busca com o Instituto da Prescrição, tal qual como ocorre, por exemplo, nos processos de execução fiscal, é evitar o retardamento do andamento do feito, não há como não se reconhecer a sua ocorrência, já que a perpetuação do que se discute somente traz insegurança ao litígio. Não se pode premiar o comportamento negligente e moroso da Fazenda Pública, que já conta com uma série de benefícios legais e processuais. E assim, se a administração simplesmente deixasse o processo parado pela quantidade de tempo que desejasse, excelências, o ato poderia ser equiparado a algo parecido com uma imprescritibilidade. A Constituição é clara ao estabelecer aquilo que não é objeto de prescrição, e certamente não traz nada nesse sentido quanto às cobranças do crédito tributário e ao desenvolvimento do processo administrativo tributário. E é justamente nesse sentido que se torna também acertada a sentença recorrida ao dispor que, eu peço a vênia de Vossas Excelências para ler o trecho da decisão. Cumpre consignar, neste ínterim, que a despeito de ausente norma geral de direito tributário reguladora do processo administrativo fiscal, e não se descurando do fato da prescrição prevista no artigo 174 do CTN, versar sobre cobrança de crédito constituída em definitividade, cuja inobservância leva à respectiva extinção, a própria codificação tributária diretriza que, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente a analogia, os princípios gerais do direito, os princípios gerais de direito público e a equidade. Assim, excelências, permitir o abuso de tempo pela administração pública e seus órgãos, tornando o processo administrativo tributário praticamente imprescritível, segundo as premissas trazidas pelo município, é absolutamente contrário ao que rege a Constituição Federal da nossa República, ofendendo de forma absolutamente inequívoca os seus princípios anteriormente mencionados, dentre os quais o da duração razoável do processo. É disso que todo o ordenamento legal ordinário encontra seu fundamento de validade na norma-mãe, ou seja, na Constituição Federal de 1988.
sendo contrária à mesma e, portanto, inconstitucional tudo aquilo que afira. Nesse sentido, nobres desembargadores, agradecendo a atenção de vossas excelências e com devida venha aos respeitados funcionamentos em contrário, o caminho mais adequado e razoável é o da manutenção da sentença proferida pelo ímpeto do juízo de piso, com o consequente improvimento da apelação. Agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado, doutor Zenaldo. Desembargadora Vilauba, vossa excelência quer se manifestar? Vou programar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu quero registrar a presença aqui do presidente da OAB, doutor Arinaldo Dantas, que no tempo em que eu fui presidente do tribunal, ele teve uma atitude bem diferente de seus antecessores e veio para o diálogo com a administração e conseguiu excelentes resultados para a classe dos advogados. Eu posso mencionar aqui o peticionamento eletrônico quando os processos ainda eram físicos no interior, né? E diversas outras vantagens, como, por exemplo, o acesso a mais informações através da internet, dos processos de tramitação, informação por telefone e diversas outras, e isso graças à disposição para dialogar. É bem-vindo a este colegiado. Eu chamo o item 15, a apelação, remessa necessária, 027-7086, dígito 86.2021, em que apelante Tiago Barreto Portela e apelado diretor-presidente Vitor Pereira Gonçalves, do Instituto de Desenvolvimento Educacional IDECAN, da relatoria da desembargadora Vilauba. Eu indago, doutor Tiago, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras da Egrégia Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Ceará. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar também representantes do Ministério Público, advogados, servidores e todos que nos assistem. A presente demanda trata de um pedido de anulação de somente uma questão do concurso público da Polícia Civil do Estado de Ceará, de uma questão subjetiva. O mérito do recurso trata de anulação devido à cobrança de um conteúdo não previsto em lei, né? Tratava de uma questão, distribuía um memorial para todos os julgadores, trata-se de uma questão em que narrava um caso de uma mãe que tinha um filho, pessoa com deficiência, e ao matricular o seu filho em uma escola, a escola cobrou um valor a mais de matrícula, né? Tal conduta, ela consubstancia um crime previsto na Lei 7.853 de 99. Esta lei, né, basta a análise literal do conteúdo programático do concurso, ela não está prevista no edital. Diante disso, né, foi ajuizado o mandado de segurança por entender que violou o direito líquido e certo do candidato à ocorrência de cobrança de conteúdo, né, em prova de concurso público, não previsto no edital. A controvérsia que há nos autos, né, que se trata de uma apelação, decorre da argumentação não apresentada pela defesa, porque a defesa não foi apresentada defesa, mas pela interpretação de que no conteúdo do edital, excelências, está previsto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E esse estatuto que veio lá em 2015, ele trouxe uma ampla reforma no direito brasileiro, trazendo modificações na Lei do Imposto de Renda, Estatuto da Cidade, Lei dos Museus, diversas normas, mais de 20 dispositivos. Uma das mudanças foi alterar uma parte da redação dessa lei. Então, com base nessa previsão indireta, entendeu a banca que a cobrança era lícita e o juízo sentenciante acolheu essa argumentação, né? Acolheu esse entendimento da banca. Data máxima vênia, discordamos. Haja vista que o princípio da proteção à confiança e à segurança jurídica, né, e aqui temos diversos servidores de carreira, ele estabelece que quando o edital ele traz ali o conteúdo programático, é ao administrado o dever de, vamos lá, ler, né, e como diziam as últimas gerações, vamos lá, queimar pestana,
ler as normas que estão ali no edital, debruçar sobre elas, estudar e enfrentar as temáticas que estão no concurso, né? No presente caso, né, há uma previsão expressa desta lei, né, o gabarito diz, né, o gabarito da prova, ele é expresso em dizer, né, trata-se, portanto, de crime contra as leis, contra as pessoas portadoras de deficiência, previsto na Lei 7.853, né? Em consulta ao conteúdo programático, tal lei não está prevista, tá? Então, essa é a controvérsia. Há também a previsão do Estatuto com Pessoa com Deficiência, que alterou aí 20 e tantas normas, né? Lei do Imposto de Renda, Código de Trânsito Brasileiro, fiz uma listagem aí dos memoriais. Política Nacional da Mobilidade Urbana, Lei do FGTS, Lei de Licitações, né? Diversas dessas normas não previstas no edital. É lícita, então, essa cobrança indireta? É esse o questionamento que eu trago a Vossas Excelências. Tá bom? Agradeço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Desembargadora Vilalba, Vossa Excelência quer se manifestar? Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 26, é apelação e remessa necessária 005-01-10, dígito 61.2021, em que apelante José Kleber Bezerra Carneiro Júnior e apelado município de Quixadá. Está presente o doutor Leandro Teixeira Gomes. Presente, Excelência. Processo da relatoria da desembargadora Vilalba. O senhor é o procurador do município, não é isso? Correto, doutor Washington. Ok. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensado. O senhor tem 15 minutos, então, para a sustentação oral. Obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo o presidente da sessão, doutor Washington. Saúdo os demais desembargadores e desembargadoras presentes. Saúdo também todos o representante do Ministério Público, demais serventuários da Justiça, colegas advogados e advogadas aqui presentes. Excelência, o município de Quixadá também é apelante, né, nesses autos. O senhor José Kleber Bezerra Carneiro Júnior apresentou a apelação, assim como o município de Quixadá. O senhor José Kleber Bezerra Carneiro Júnior, ele foi secretário municipal em Quixadá, secretário de Agricultura, nos anos de 2017 e 2018, e agora, no ano de 2021, ele ingressou com ação de cobrança, onde ele requereu o pagamento de 13º e férias e adicional de férias, que, segundo ele, não teria recebido durante a época que desenvolveu esse cargo público. Sobreveio sentença no sistema ESAG ainda, de folhas 88 a 96, que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando o município de Quixadá ao pagamento de 13º e terço constitucional. Diante dessa sentença, o senhor José Kleber ingressou com recurso de apelação, requerendo também a condenação em férias, e não apenas do texto constitucional, e o município também apresentou recurso de apelação, requerendo a total reforma da sentença. O apelo do recurso baseia-se no tema 484 do STF. Observem, excelências, que o senhor José Kleber Bezerra Carneiro Júnior, ele exercia um cargo de secretário municipal, um cargo político. Destaque que na época em que o secretário, o apelante, né, senhor José Kleber, autor da ação, que foi secretário, nesta época em que ele foi secretário, não havia legislação municipal que previa o pagamento de 13º, férias e terço constitucional de férias, assim também como muito bem apontado, brilhantemente apontado no parecer ministerial. Logo, excelências, diante dessa situação de que não havia legislação municipal que previsse esse direito, e a sentença, né, entendeu que ele teria esse direito, não coube outra alternativa ao município a não ser apresentar a apelação. E aí é importante destacar um julgado desta casa, em que a ementa diz o seguinte: direito constitucional e administrativo, recurso de apelação, ex-servidor público do município de Boa Viagem, cargo de natureza política, secretário municipal,
remuneração mediante subsídio, pagamento referente às férias acrescidas do texto funcional e 13º salário, inexistência de previsão em lei municipal, verbas indevidas, entendimento firmado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário de número 650.898, tema 484, recurso de apelação conhecido e improvido, sentença mantida. Esse julgamento desta casa teve como relator nosso querido doutor desembargador Francisco Guedes Pontes. O número dos autos é o 0050-320, dígito 58, 2020, 806-0051, da segunda Câmara de Direito Público, de 27/10/2021. Então, se utilizando desse próprio julgamento desta casa, do TJ Ceará, assim como do recurso extraordinário 13.22.596, que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, e o recurso extraordinário 13.55759, teve como desembargador o ministro Gilmar Mendes, ambos do STF, tendo em vista a melhor legislação aplicada ao caso, o município de Quixadá pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente todos os pedidos autorais, e desde já a tribuna agradece a atenção e deseja um bom trabalho a Vossas Excelências. Obrigado, doutor Leandro. Embargadora Vilauba, a senhora quer fazer alguma consideração? Vou programar o resultado. A apelação interposta pelo município parcialmente conhecida e desprovida. Remessa necessária e apelação adesiva do município não conhecidas. Apelação do autor conhecida e provida, apenas para condenar o município ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas. Eu chamo o item 29, apelação 020.02.71, dígito 58.2022, apelante Instituto de Previdência do município de Boa Viagem, e apelada Jacinta Alexandre do Nascimento. Está presente o doutor Diego Alves Franco Soares. Doutor Diego. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor Diego. Apenas como ouvinte. A relatora do processo apresentou voto no sentido de não conhecer da apelação do Instituto de Previdência do município de Boa Viagem. Posso programar o resultado? Pode sim, inclusive eu não tinha feito inscrição para sustentação oral, não. Estou só como ouvinte e aprendiz, Excelência. Ok. Recurso não conhecido. Eu chamo o item 31, apelação 025.18.60, de 79.2021, em que apelante Estado do Ceará e apelado Sindicato dos Servidores Públicos votados da Secretaria de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas secretarias ou departamentos de Educação e ou Cultura dos municípios do Ceará. Da relatoria da desembargadora Vilauba. São tantos os inscritos aqui. Vou começar pelo procurador do Estado, que é o apelante, doutor Rizomar Nunes Teixeira. Está presente? Bom, doutor Rizomar, eu vou antecipar que o voto foi no sentido de prover o recurso do Estado. Então, eu acho que dispensa a sustentação oral de Vossa Excelência, não? Mas, se bem que vai haver sustentação dos outros, então vamos ouvir todo mundo. Senhor presidente, desembargadora relatora, demais desembargadores e desembargadoras, representante do Ministério Público, servente da Justiça, cumprimento o presidente da seccional da OAB do Estado do Ceará, doutor Reinaldo Dantas, cumprimento os advogados e as demais pessoas presentes a esta sessão. Trata-se de ação civil pública ajuizada em desfavor do Estado do Ceará pelo Sindicato dos Servidores Públicos, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Ceará, a PEOC, objetivando
o reconhecimento do direito dos docentes da rede pública estadual ao recebimento do percentual de 60% do valor objeto do precatório expedido nos autos da ação civil ordinária 683 no STF. As partes, Excelência, celebraram negócio jurídico processual na forma de transação mediante as condições ali estabelecidas, segundo as quais o Estado do Ceará, caso liberado pelo TCU e pelo STF, consentiria na destinação de 60% dos valores recebidos no precatório expedido na ACO 683, conforme o plano de aplicação de valores a ser debatido administrativamente. O ajuste foi homologado por sentença, que avançou na matéria não tratada inicialmente nos termos do acordo, relativo a honorários contratuais devidos pelos professores beneficiários sob as parcelas do Fundef aos causídicos que representaram e representam ainda a APOC, ensejando o manejo de embargos declaratórios estatais, os quais foram acertadamente acolhidos, afastando-se o dever de retenção da verba honorária contratual pelo Estado do Ceará. E resignado, o sindicato interpôs idêntico recurso a fim de garantir o destaque da verba honorária sobre o valor do precatório. E o pleito foi acolhido. O juízo do primeiro grau decidiu, então, aplicar o entendimento veiculado na DPF 2528, do Distrito Federal, e garantir aos embargantes o destaque dos honorários contratuais a recair tão somente sobre a verba correspondente aos juros e mora incidente no valor do precatório devido pela União. Foram opostos novos embargos pelo Estado do Ceará, os quais foram rejeitados, oportunizando o manejo da apelação. Preliminarmente, Excelências, há uma questão processual a ser enfrentada. Eu me refiro à manifestação da parte contrária quando anuiu com a pretensão recursal no petitório de D 3825-3401 do processo eletrônico e desobrigou o Estado do Ceará da retenção de honorários contratuais nos seguintes termos, peço vênia para a leitura da peça do APOC. Dia do exposto, apresente para manifestar expressamente a Vossa Excelência que o sindicato APOC não se opõe à insurgência recursal do Estado do Ceará, ficando o ente estatal desobrigado de realizar a retenção dos honorários advocatícios sobre o valor que está na iminência de ser liberado em favor do Estado do Ceará, o qual deverá ser repassado aos profissionais do magistério, conforme sentença homologatória transitada em julgado, respeitando-se o direito da banca jurídica de exercer o seu direito de cobrar os honorários advocatícios diretamente dos beneficiários. Por fim, rogo pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal e, consequentemente, a ausência de interesse de agir do ente estatal, decretando-se a extinção do recurso de apelação nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. Não obstante, Excelência, após o juízo ter tornado sem efeito anterior despacho que reconheceu que o apelo perdeu objeto, abrindo prazo para contrarrazões, estas foram ofertadas pelo autor, ora recorrido, que, ao assim proceder, adotou comportamento contraditório relativamente ao anterior reconhecimento da pretensão recursal, incidindo na espécie a aplicação do princípio venire contra facto próprio. Nesse contexto, a anuência do autor, ora recorrido, com o pleito recursal, se assemelha ao reconhecimento do pedido inicial conforme artigo 487, inciso 3, a linha A do CPC, de modo a ensejar o provimento do apelo, o acolhimento da pretensão recursal, com a consequente reforma da decisão recorrida, restabelecendo o decisório que afastou o dever estatal de retenção de honorários contratuais. Superada a matéria preliminar, a decisão recorrida no mérito, com a devida vênia, merece e comporta total reforma, conforme se demonstrará doravante. De início, Excelência, para adequada compreensão da controvérsia, deve ser destacado que o Estado do Ceará
desde os primeiros embargos declaratórios, arguiu 3 matérias como óbice ao decote dos valores atinentes aos honorários. Uma primeira de cunho substancial, no tocante à possibilidade de destinar verbas do Fundef para custeio de honorários contratuais, bem como outras 2 de ordem formal, a saber, ausência de previsão de destaque de honorários no bojo do acordo homologado e inaplicabilidade do artigo 22 do Estatuto da OAB ao caso presente. Empenho esclarecer que o decisório que julgou o primeiro recurso integrativo estatal acolhera o argumento preliminar, no sentido de ser impossível a retenção pela própria natureza da verba vinculada ao Fundeb. De modo que, naquele instante, mostrou-se despiciando adentrar os pontos da base formal, ausência de previsão de destaque de honorários no bojo do acordo e inaplicabilidade do artigo 22 do Estatuto da OAB. A decisão que acolheu os embargos declaratórios estatais e a sentença, aliás, a decisão que acolheu os embargos autorais, que foram os segundos embargos, e a sentença que rejeitou o idêntico recurso estatal, na sequência, suplantaram parcialmente apenas a tese de cunho substancial, assentando a possibilidade de que sejam pagos honorários contratuais com parcela de juros de mora do precatório, conforme decidiu o STF na DPF 528. Todavia, com data máxima vênia, silenciaram quanto aos aspectos ligados a ambas as teses que acabei de enunciar sobre o aspecto formal que compõe a defesa do Estado desde os primeiros declaratórios. Em outros termos, o douto juízo de primeiro grau, permissa vênia, ao assim agir, provocou espécie de bypass processual, passando ao largo de enfrentar os pontos suscitados desde os primeiros embargos declaratórios estatais, onde se elencaram elementos autônomos que impediriam a retenção, além da impossibilidade do uso de verbas do Fundef em si. Este é o primeiro ponto a se levar em consideração, a permitir a abordagem meritória dos argumentos do Estado do Ceará. Sem embargo, percebe que o acordo, em passagem nenhuma, trata especialmente de honorários advocatícios contratuais. Apesar disso, pretende a parte autora amparar tal obrigação na dicção da cláusula 4ª do acordo em verbis. Cláusula 4ª. O Estado do Ceará deverá, no ato de pagamento, promover a retenção dos encargos legais na fonte, conforme base de cálculo e alíquota individual, bem como eventuais descontos a qualquer título autorizados pelos beneficiários de acordo com a legislação de regência. Tal previsão, todavia, nem longe se referiu a honorários, até porque, primeiramente, repita-se, não há qualquer indicativo de tal expressão contida no verbete. Esmiuçando o que dispôs a referida cláusula 4ª, tem-se o seguinte: a menção relativa à retenção dos encargos legais na fonte diz respeito ao decote dos impostos e das contribuições cabíveis, a exemplo do imposto de renda e da contribuição previdenciária, para aí sim, de acordo com a obrigação legal, haver retenção e repasse como órgão pagador. A menção relativa a eventuais descontos autorizados pelos beneficiários, de acordo com a legislação de regência, a seu tudo, diz respeito a parcelas cuja retenção salarial se permite na seara administrativa consoante normativo que regula as consignações em folhas, a exemplo do decreto estadual 31.111 de 2013 e correlatos. E também exemplo de pensões alimentícias, empréstimos bancários, etc., dentre as quais não se enquadra a previsão de honorários. Ora, é disso que a nomenclatura de termos utilizados em acordo consubstancia-se como fator essencial para a definição dos efeitos do próprio instrumento, ainda mais quando se trata de avença envolvendo verbas públicas. Sendo assim, se o objetivo do ajuste fosse tratar de retenção e repasse de honorários, nele se teria feito constar expressamente essa menção. Diante da redação da aludida cláusula, que sequer tangencia o assunto, não se pode presumir o que usualmente não ocorre, ou seja, deduzir que, mesmo diante do silêncio a respeito, as partes estavam, sim, querendo incluir tal previsão de honorários, atenta contra a razoabilidade para proceder.
Ademais, Excelência, a interpretação, pressupondo incluir um elemento tão delicado de tal ordem, sugeriria uma atiquia incompatível com a extensão da justa e sem modéstia com a expertise dos advogados. Eis que, no cotidiano forense, quando se tenta e pretende tratar de honorários, tal previsão vem expressa, e, no mais das vezes, em cláusula exclusiva própria a respeito do tema. Cabe registrar que participaram das tratativas que resultaram na avença, além dos representantes do APOC, também os seus advogados, de sorte que, se tivesse havido acerto quanto à retenção de honorários contratuais, haveria sido inserida cláusula específica nesse sentido no instrumento do acordo, o que não ocorreu. Portanto, não se fez e nem se cogitou fazer menção a destaque de verba contratual, até porque, vale frisar, ao Estado do Ceará não compete atuar nessa seara privada, tocante exclusivamente aos procuradores, aos professores e aos advogados, dentro do que ajustaram sem participação do ente político. Portanto, nem o Estado soube, nem participou do ajuste, muito menos pretende funcionar como órgão arrecadador de verbas privadas, com a devida vênia, suplantando a atividade que compete ao próprio escritório de advocacia contratado junto aos seus clientes. Nobres desembargadores, tão enfática a ilação que, do próprio instrumento do acordo, extrai-se trechos, sobretudo nos considerandos, expressam a impossibilidade de uso de verbas do Fundef para pagamento de honorários, diretriz que deve servir como norte interpretativo do que as partes ajustaram, como, aliás, reconhecido pela decisão que acolheu os primeiros embargos declaratórios do Estado do Ceará. Registre-se que o acordo, na sua linha I dos considerandos, expressamente cita o julgamento proferido pelo STJ e pelo STF, o STJ no RESP 1.703.698, no qual se assentou a impossibilidade de retenção de honorários educativos contratuais nas execuções contra a União relativas a valores devidos ao Fundeb. Portanto, a cláusula 4ª deve ser interpretada sistematicamente com as demais disposições da avença, de modo que se conclui inexistir a obrigação estatal de reter valores a título de honorários contratuais. Ademais, a rigor, o entendimento do colendo do STF, na ADPF 2528, aplicável em tese e abstrato, serve para orientar julgamentos futuros, mostra-se, todavia, ineficaz para incluir a obrigação não inserida no termo de acordo homologado, já ultimado e construído com esteio em bases a ele anteriores. Tal argumento é suficiente por si só para afastar a obrigação de retenção. Porém, não bastasse isso, omite que se teça algumas linhas sobre a questão do artigo 22 do Estatuto da OAB. Doutor Gilmar, falta um minuto. Tá. Então, excelências, são aqui as minhas considerações, e não se aplica o Estatuto, porque a retenção, o destaque de honorários em precatórios, ele só deve acontecer em processo que tem por objeto a obrigação de pagar. Aqui, no processo específico, se trata de uma obrigação de fazer. Portanto, não incide o destaque à luz do Estatuto da OAB. Então, são as considerações do Estado do Ceará. Eu agradeço aqui a atenção de Vossas Excelências e desejo a todos aí um profícuo e excelente julgamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilmar. Nós temos dois advogados aqui inscritos, o doutor Francisco Aldairton e o doutor José Vanderlei. Qual deles fará? Ele está presente? Pois não? O senhor dispensa a leitura do relatório? Eu tenho 15 minutos. Tá certo. Em seguida, a ordem presente como amicus curiae falará por último. Excelentíssimo desembargador presidente dessa colenda Câmara, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, relatora, doutora Vilalba, demais membros dessa Câmara, Ministério Público, meu respeito, procuradora, demais servidores, colegas advogados. Eu preciso voltar no tempo para entender essa matéria, excelências. Nós estamos no ano 2006 e os municípios e estados perceberam que a União
repassou valores a menores para os municípios, a título do antigo Fundef, não era Fundef, Fundeb. Nesse ano, foram ajuizadas diversas ações contra a União, por parte dos municípios e por parte dos estados. Estados através de suas procuradorias e municípios através de escritórios contratados honorários que variavam entre 20% a 30% com dispensa de licitação. Essa era a verdade. Em 2014, os primeiros valores começaram a sair, ganho de causa para os autores, municípios e até então nenhum estado. Em 2015, o Sindicato APEOC, vendo que esses pagamentos em nada ia para a educação, eu vou dar um exemplo local, o município de Fortaleza pagou fornecimento e também a empresa que cuidava do lixo com o dinheiro da educação. Nenhum desses valores foi para a sua Secretaria de Educação, muito menos para os professores. O Sindicato APEOC, representante da categoria dos professores no estado do Ceará, fez a assembleia e decidiram contratar, por unanimidade, escritório de advocacia que tivesse expertise nessa matéria a um custo de menor honorário da tabela advocatícia. E o nosso escritório foi escolhido a um custo de honorários de 10%, o menor que a OAB nos permite. Começamos a ajuizar ações civis públicas, tentando barrar, bloquear esses pagamentos, para que pudéssemos negociar com gestores e eles entenderem que esse dinheiro era para a educação, que esse dinheiro era para a valorização dos profissionais. Em 2018, o Estado do Ceará teve a nossa participação na ACO 683, que é a ação civil originária, que tratava do recurso em matéria estadual. No ano anterior, o Estado do Piauí tinha recebido os valores e nada foi para a categoria do magistério. A preocupação era iminente por parte dos professores, porque entendem os professores, e hoje a emenda constitucional assegura que esse valor era também parte da sua remuneração à época, já que seu salário era calculado com base nas verbas que vinham da União. Se houveram valores a menores, automaticamente esses valores foram repassados também a menor para os profissionais do magistério. Como amicus curiae, nós atuamos veementemente tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na ADPF 528, que foi a ação declaratória de preceito fundamental, que visava acabar com os honorários advocatícios dos municípios. Esses contratos que foram firmados a um custo de 30% sem licitação. A ADPF trata unicamente disso, não trata de honorários de ações civis públicas que defendem os professores, mesmo porque esse contrato é de matéria particular entre a entidade e entre escritórios de advocacia. Para nos assegurarmos, em 2018, passamos a coletar contratos individuais. E nessa ação, juntamos 40 mil contratos, com cláusula específica, autorizando o destaque, como acontece em quase todos os municípios onde fizemos acordo. Então, a realidade desta ação, com relação à matéria do destaque, sim, houve contrato anterior, prévio, 5 anos antes do pagamento, que tinha cláusula onde autorizava esse destaque. E na cláusula 4ª, depois de diversas tratativas, já ajuizando uma ação civil pública aqui no estado do Ceará, para que a ACO ela trata do valor para o Estado. Quem garante o valor para os profissionais é a ação civil pública que nós ajuizamos em 2021. Uma vez gerado o precatório, tivemos registro de mais de 30 idas ao Supremo Tribunal Federal. Esse processo estava dormindo no Supremo. Todos os municípios já tinham recebido, o estado do Ceará ainda não. Nós passamos a atuar lá também, ingressamos com a ação civil pública e, através de demonstração para o Estado, que era uma tendência, valorizar o magistério, inserimos a cláusula 4ª, que diz: Estado do Ceará deverá, no ato do pagamento, promover a retenção dos encargos legais na fonte, aí onde estão os impostos, conforme base de cálculo e alíquota individual, impostos, bem como eventuais descontos a qualquer título autorizado pelos beneficiários. Aqui estão honorários, aqui está o empréstimo consignado, que é descontado, inclusive foi descontado nesse pagamento. Então, qualquer desconto autorizado pelo beneficiário, automaticamente o Estado iria cumprir. Tá? É uma exigência, é uma disponibilidade dele. Nós ajuizamos essa ação civil pública, houve acordo, esse acordo foi homologado, e em 9 de dezembro de 2021, houve trânsito em julgado, certidão de trânsito em julgado, inclusive com o Ministério Público
sinalizando e reconhecendo o trânsito. Meses depois, veio essa celeuma sobre o desconto de honorários. A partir do momento que nós efetivamente atuamos na folha de pagamento, que nós exigimos o desconto, o Estado do Ceará se recusou a descontar. Essa discussão vem posterior. A apelação veio após o trânsito julgado. Nós estamos falando aqui de ato jurídico perfeito, de coisa julgada. E com relação unicamente ao fato do escritório ter renunciado ao seu direito de desconto, foi que, para a primeira parcela, esse pagamento ele se divide em 3 parcelas. 40% foi pago em 2022, 30% agora, em 2023, e a última parcela em 2024. Para a primeira parcela, ou seja, para essa parcela iminente, a que já foi paga, nós renunciamos o desconto, porque o Estado informou que só iria pagar aos profissionais após o trânsito em julgado desse processo. Esse processo estava em apelação e nós não poderíamos esperar que esse processo transitasse julgado para que a categoria recebesse. Foi aí que nós renunciamos ao desconto de honorários para a primeira parcela, ou seja, como bem informou o Procurador do Estado, para a parcela iminente. Então, só as nossas considerações. Foi um trabalho difícil, 8 anos de luta, 8 anos sem nenhum valor adiantado, processo caro, processo que envolveu diversos escritórios, diversos profissionais, com várias arenas de batalha, Tribunal de Contas do Estado, contra a ADPF 528, no ano de 2021. Estávamos perdendo 10-0, Supremo Tribunal Federal, 10-0, o Supremo dizia, não se deve pagar um valor aos professores, totalmente para a educação, e só nós conseguimos reverter. O próprio acordo só foi assinado por um único motivo, uma cláusula condicionante de que esses valores não deveriam ter nenhuma proibição por parte dos órgãos de controle. Por isso que o Estado assinou esse acordo. A nossa luta, após a homologação desse acordo, foi uma batalha legislativa para aprovarmos a emenda 114. São as minhas considerações, agradeço. Obrigado por me ouvir. Deus abençoe. Obrigado, doutor. E agora, como amicus curiae, o doutor Erinaldo Dantas, presidente da OAB Ceará. Senhor presidente, presidente Washington, eu com muita honra fui presidente durante seu mandato e testemunhei a revolução aqui no tribunal, demais embargadores, embargadora Nascentes, doutor Luciano, doutor Vilauba, relatora do processo, embargadora Joriza, a doutora representante do Ministério Público, as senhoras servidores, as advogados que me acompanham. Senhor presidente, o assunto honorários ele é muito caro à Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós somos o único elo do Poder Judiciário que não é remunerado por salário. Enquanto os magistrados recebem salário, os promotores recebem salário, os servidores recebem salário, as advogadas e advogados brasileiros não são ainda, quem sabe a gente alcança talvez esse nível de orçamento que permita isso, não são remunerados por meio dos salários. Os honorários funcionam como oxigênio da advocacia. E esses honorários eles não servem apenas para serem creditados na conta dos advogados. Muitas vezes, na ilusão, quando você vê um honorário grande, vai para a conta do advogado. Na realidade, esses honorários eles servem para que primeiro se banque todo o custo do escritório, como bem relatou aqui o doutor Dair que me antecedeu, um trabalho de 8 anos, sem ter tido qualquer remuneração preliminar, entre o custo de aluguel, de PTU, de energia, de internet, de colaboradores para o escritório. E aí, o que resta, que é o lucro, é dividido entre todos os advogados que são presentes. Então, quando você tem ideia, às vezes, de honorários, tem ideia de que o advogado está recebendo muito, quando, na realidade, ele, às vezes, recebe de forma represada e tem que dividir aquilo pelo tempo, com todos os custos, com todos os colaboradores que lá estiveram. Por isso que a Ordem ela tem, não só aqui no âmbito estadual, mas no âmbito nacional também, com uma recente luta que a gente conseguiu no seio do Superior Tribunal de Justiça, a determinação de que a interpretação do Código Civil, do Código de Processo Civil brasileiro, seja literal, ou seja, aquele mínimo de 10%. E no caso aqui, senhor presidente, esse honorário aqui em questão, ele tem afetado não apenas os advogados envolvidos, mas todos aqueles que militam com direito sindical. O Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906,
ela é muito clara no sentido, se você possui um contrato com um sindicato, esse contrato passa a valer com todos os representados daquele sindicato. Recentemente, houve uma decisão que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele tratou de que é possível a cobrança de contribuição sindical se o sindicato trouxer algum benefício para o seu representado. Mutatis mutandis, desembargadora Joriza, a mesma coisa acontece aqui. Esse sindicato, através desses advogados que há 8 anos estão trabalhando, eles conseguiram um benefício para os professores aqui que os outros estados não conseguiram. Eles conseguiram não apenas os 60%, que foi uma luta aí histórica, mas em outros estados, como por exemplo a Bahia, eles discutem se os professores devem receber da parcela a título de juros. Esse assunto aqui já foi superado. Em outros estados se discute se o estado deveria reter imposto de renda na fonte dos professores. O História da Advocacia trabalhou e conseguiu que houvesse o reconhecimento de que essas parcelas são isentas, já que elas são indenização, as indenizações são isentas de imposto de renda, ou seja, houve ganho real para os professores. E aí não fez constar no acordo, na época da PGE, e eu participei disso enquanto presidente de ordem, e aí parabenizo o trabalho do procurador, respeito a procuradoria, mas lamento que o Estado do Ceará, não a procuradoria, que o Estado do Ceará permita desconto em fonte de bancos, instituições financeiras que cobram juros dos professores, mas não permitam dos advogados que trabalharam para que isso acontecesse. O Estado do Ceará gasta sua energia, o tempo dessa corte, para impedir que os advogados possam fazer o seu destaque de honorários ao que está na nossa legislação, ao que foi criado, inclusive, para facilitar o judiciário. Porque o não destaque, já que estamos falando de uma base de 50 mil professores e professoras que foram contemplados com essa indenização, vai gerar, inevitavelmente, milhares de ações judiciais de execução de honorários aqui, que vai congestionar o nosso judiciário cearense, né, que na gestão do presidente Washington teve significativo avanço, que na presença, na atual gestão do desembargador Abelardo, tem avançado. Eu tenho brincado dizendo que o presidente Washington assumiu na zona do rebaixamento e entregou o tribunal no Z4, na classificação da Libertadores. Mas se a gente tiver aqui, para cada parcela, e são 3 parcelas, houve uma parcela no ano passado, vai ter uma parcela esse ano, uma parcela ano que vem, milhares, dezenas de milhares de ações de execução de honorários, discutindo contratos, cobrança, a gente vai ter aqui um problema social grande de letargia dos processos aqui, como também que esses professores, e aí por ignorância, por não entenderem o trabalho e a remuneração dos advogados, a gente vai ter aqui professores sendo condenados em custas, em novos honorários, em um gigantesco problema social. Por isso que a ordem vem, sem entrar nos meandros das discussões jurídicas do processo, mas pleitear de que a nossa legislação possa valer, de que a gente possa simplificar o judiciário e permitir o destaque, né, já que o Estado, como bem dito aqui pela legislação atual, permite até o destaque de instituições financeiras que cobram juros dos professores, quanto mais dos advogados, das advogadas, que foram os verdadeiros heróis que conseguiram que esse dinheiro pudesse para a conta deles. No mais, senhor presidente, agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Obrigado, doutor Reinaldo. Desembargador Vilalba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Bom, vou programar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 49. Apelação 020-1677, dígito 13.2022. Apelante Verônica Maria Dantas de Oliveira e apelado do município de Maracanaú, da relatoria da desembargadora Joriza. E aqui nós temos aquele outro caso que o doutor Jofre havia mencionado e a manifestação dele valeu pelos 2. Não é isso, doutor Jofre? Vou proclamar o resultado. Recurso não conhecido. Eu chamo o item 61. Apelação. Aliás, aqui está como remessa necessária, mas tem apelante. Vamos lá. 026-7363, dígito 43.2021. Remessa necessária. Como partes, a Associação Cearense de Magistrados e o Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Luiz Eduardo Santos e Silva, é isso?
Perfeitamente, senhor presidente. Perfeito. Desembargadora Joriza, é só remessa necessária mesmo, é isso? Sim. Se puder colaborar, Então, senhor presidente, sim. Pois é. O voto que prevaleceu foi no sentido de conhecer e desprover a remessa. Então, prevalece a sentença em primeiro grau, que foi favorável à associação. Perfeito. Ok? Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Vamos agora para os votos vista. Eu chamo o item 1, embaixo da declaração civil, sequência de 307529, distrito 84.2007. Embargante Estado do Ceará, embargada Fernanda Benevides de Vasconcelos. Relatora desembargadora Iracema. Na sessão de julgamento realizada no dia 27 de março, a desembargadora Iracema, relatora do feito, proferiu seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Em seguida, o desembargador Luciano pediu visto dos autos, adiando o julgamento. Na sessão do dia 3 foi adiado novamente. Na sessão do dia 10 foi adiada a análise para a sessão do dia 17. Na sessão do dia 17, o desembargador Luciano apresentou voto divergente, no sentido de conhecer dos embargos da declaração para dar-lhes provimento. Em seguida, a desembargadora Vilalba pediu vista para o melhor exame da matéria, adiando o julgamento mais uma vez. Nas sessões subsequentes, o processo ainda foi adiado e estamos hoje na sessão do dia 29. Desembargador Luciano, Vossa Excelência modificou o seu voto? Não? A outra. Tá, sim, tá certo. A senhora está em mesa? Então, a senhora tem a palavra. Vou fazer só uma leitura aqui, bem objetiva, acompanhando já, né, falando que acompanho o voto da eminente desembargadora, relatora. Verifica-se que o aludido documento, que o desembargador, né, o excelentíssimo desembargador Luciano, ele se respaldou, digamos, em cima de um parecer, né, do parecer do Procurador-Geral do Estado, à época, o doutor Raul Araújo Filho, que deferia aquele pedido administrativo, certo? A questão é exatamente, né, sobre esse valor deste parecer num procedimento administrativo. Então, eu digo que, embora também verifica-se que o aludido documento, embora também subscrito pelo então Procurador-Geral do Estado, doutor Raul Araújo Filho, não perde o status de parecer, entre aspas, né? Inexistindo, portanto, documento idôneo capaz de indicar o indeferimento formal do pedido administrativo da senhora Fernanda Benevides. Eu já vinha, né, ouvindo e lendo o voto da eminente desembargadora também, na questão da prescrição, e sempre me incomodando. Nós somos da Fazenda Pública e essa questão aqui é de trato sucessivo, é pensão, né? Eu posso deixar de exercer, mas a partir dos 5 anos, se eu não deixar esse tempo, né, eu vou dar entrada na ação, porque é uma pensão de trato sucessivo. Não podendo se falar de prescrição de fundo de direito, uma vez que o pedido de partilha de pensão por morte de ex-servidor deve ser analisado como uma relação de trato sucessivo, em conformidade com o entendimento sumular número 85 do STJ. Foi assim que a gente trabalhou na Fazenda Pública, onde as duas, né, a companheira e a divorciada, a esposa, né, digamos assim, isso. A gente sempre trabalhou assim. Então, eu acompanho o voto da eminente relatora. Como vota a desembargadora Joriza? Com a relatora também. Eu queria só fazer uma pontuação, doutor Vilalba. A lei que rege a Procuradoria do Estado, e é uma lei que importa a nós todos, ela diz que a consulta ela é feita e o resultado é dado em um parecer. Eu respeito o voto de Vossa Excelência. Agora, de fato, houve a submissão do pedido dela
ao Estado do Ceará, ela obteve uma resposta, ela silenciou, ela tem conhecimento dessa resposta porque ela funcionou nos autos esse tempo todo, né? Então, assim, respeito, mas que, de fato, ela tomou conhecimento do indeferimento e, portanto, a situação dela é diferente em relação à prescrição, porque o STJ é passivo de dizer que quando eu tenho consulta administrativa e passam 5 anos, aquilo dali se perfaz uma prescrição. Por isso foi que eu coloquei, queria só explicar essa questão aí e dizer que a Procuradoria não tem outra forma de se manifestar que não seja qualquer pedido que seja feito a ela só se manifesta por parecer. Não tem outra manifestação. É parecer. Obrigado, Maria Luciano. Eu também acompanhei o voto da eminente relatora por entender que não há prova nos autos de que a senhora Fernanda, aqui embargada, tomou ciência daquele parecer. Vou proclamar o resultado, então. Por maioria, o colegiado, funcionando com quórum ampliado, entendeu de conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Ceará, os embargos de declaração, vencido o desembargador Luciano. Vou chamar o item seguinte, o item 2, embargo de declaração civil, sequência de 307529, distrito 4, 2007, embargante André Romero Ramos Pompeu de Vasconcelos, embargada Fernanda Benevides de Vasconcelos, da relatoria da desembargadora Iracema. Esse processo é conexo, aliás, esses embargos é oposto ao mesmo processo que nós julgamos os primeiros embargos do Estado do Ceará. E na sessão realizada no dia 3 de abril, a desembargadora Iracema, relatora do feito, proferiu o voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. O desembargador Luciano pediu visto dos autos, adiando o julgamento. Na sessão, mesmo percurso do outro. Na sessão do dia 17 de abril, o desembargador Luciano apresentou o voto divergente. Em seguida, a desembargadora Vilau pediu vista para melhor exame da matéria, adiando o julgamento. Foi nesse caso aqui que Vossa Excelência refluiu e acompanhou a relatora, não? Certo, é embargo de declaração. Certo. Então, sim. Então, é o mesmo processo. Mas aqui nesses embargos. Se refere aos embargos, indefere os embargos da Fernanda, e defere também os embargos da Romero. Esse deferido dela vai ser contrário à classe civil. Então, acabado de decidir que a senhora Fernanda tem direito à pensão. Perfeito. Aí tem os embargos da outra parte. Sim. Do senhor Romero. Da senhora André Romero. Bom, se ele for provido, estarão decididos contra Perfeito. o anterior. Isso eu sei. Eu quero saber se Vossa Excelência manteve o voto contrário ao da relatora ou mantém o voto contrário. Então, está em mesa, desembargadora Vilau? Acompanhando a relatora. Perfeito. Desembargadora Joriza? Também, acompanhando a relatora. Então, proclamo o resultado. Embargo de declaração, conhecidos e desprovidos. A decisão, por maioria, vencido o desembargador Luciano. Eu chamo o item 3. Apelação civil 005-5766, distrito 48/2021. Apelante, município de Sobral. Apelada, Eleusa de Aguiar Silva. Relatoria do desembargador Luciano. Na sessão realizada no dia 15 de maio, o desembargador Luciano, relator do feito, proferiu o voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Em seguida, a desembargadora Joriza pediu vista para o melhor exame da matéria, adiando o julgamento. A desembargadora Vilauba, na sessão... Peraí.
Deferido. Adiado o julgamento da sessão. Na sessão de julgamento realizada no dia 22 de maio, a desembargadora Vilauba pediu vista, mas aqui não está registrado o voto da desembargadora Joriza. Só foi declaração de voto. Pois é, é porque não está mencionado aqui. Tá aqui, estou vendo aqui. Vamos chamar do processo, tem aqui. Não, eu estou falando do resumo que eu tenho aqui na minha tela. Tá certo? Eu não estou com o processo aberto. Como foi que Vossa Excelência se manifestou? Primeiramente, eu levantei uma questão de ordem para retornar o processo à vice-presidência, porque, na verdade, há uma decisão do Supremo determinando a suspensão de todos os processos em recurso especial, recurso extraordinário que trata da matéria. Ok. E, caso seja superada essa questão de ordem, que, então, eu entendo que deva permanecer a competência aqui na Justiça Estadual e que seja mantendo incólume o acórdão combatido. O finalzinho, por favor. Mantendo o acórdão combatido, não sendo proferido o juízo de retratação. Ok. Desembargadora Vilauba, aí Vossa Excelência pediu vista. Da desembargadora Joriza. Bom, e agora... Mas a questão de ordem tem que decidir a questão de ordem porque ela é contrária exato. à decisão E eu vou agora ouvir, então, o relator sobre a questão de ordem. Eu entendo que esse processo não está inserido naqueles que estão suspensos, certo, pelo IAC. Portanto, eu discordo de que ele tem que voltar para a vice-presidência e manter o voto dizendo, inclusive, que deve ser mantido, né? Desculpe, deve ser enviado os autos à Justiça Federal. Tem razão, né? Questão de ordem. Esse fato não está afeito ao IAC, certo? Então não tem como voltar para a vice-presidência, certo? A discussão aqui é saber... Está recusando, então, a questão de ordem. Pronto. E no mérito, eu entendo que essa matéria não é da competência estadual, que deve ir para a Justiça Federal, porque o remédio que está aqui, ele é do grupo 1A. Ah, sim. É fornecimento de medicamento. Perfeito. Bom, então a questão de ordem foi rejeitada por maioria. E com relação ao mérito, aí o desembargador Luciano declina a competência e caminha para a Justiça Federal. Como vota a desembargadora Vilauba em relação a esse tópico? Nós já votamos de formas diversas questões. Sim. Mas chega aqui, aí eu tenho que fazer. Ocorre também com o eminente desembargador, em decisão recente, proferida no dia 19 de abril, o Tribunal Pleno do Supremo confirmou a tutela provisória incidental concedida pelo ministro relator no tema 1234, na qual restou determinado que até o julgamento definitivo do tema, a atuação do Poder Judiciário deverá ser regida pelos parâmetros abaixo colacionados. Então, ele diz que essa parte aqui no item 3, né, diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada. Certo? Diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão, 17 de abril de 2023, devem permanecer no ramo da justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado, né? O ramo que foi escolhido pelo autor da ação. Que foi escolhido pelo autor da ação. Então, não tinha como, no mérito, acompanhar. Perfeito. E, no mérito, então, como votou a desembargadora Joriza? No mérito, mantendo o acórdão prolatado. Porque, na verdade, esse processo foi devolvido pela vice-presidência para retratação, para possível retratação. Perfeito. Então, nós vamos para o quórum ampliado, né? E aí, com relação
ao mérito. Eu indago a desembargadora Iracema se ela está apta a julgar. Ok. Ok. Então, julgamento adiado. Por favor. Mas está muito... Eu chamo o item 4, apelação, remessa necessária 007-6001, dígito 74.2006. Remetente. Eu não trouxe nenhum. Nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8. Muito bem. Então, vamos comunicar Mas é aos interessados que os processos, os itens 4, 5, 6, 7 e 8, o desembargador Luciano, que havia pedido vista, não os trouxe nesta sessão. Ficaram todos para a sessão subsequente. Okay. Eu chamo o item 82, ainda voto vista, né? Do PJE, de número, uma apelação civil de número 020, 0322, 09.2022, em que apelante município do Crato e apelada Aldenisa Lucas Rodrigues, da relatoria da desembargadora Vilauba. Aqui está certo? É a mesma matéria, eu fiz uma divergência. Eu não disse que tem Mas divergência. a senhora disse que ia colher. Então não houve divergência. Ah, sim. A desembargadora Vilauba acompanhou o voto divergente da desembargadora Joriza. Bom. Ah, sim, a senhora adotou as razões do voto. Está certo. Então, a desembargadora relatora modificou o seu entendimento, adotando as razões contidas no voto divergente da desembargadora Joriza. Então, proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. A decisão é unânime. E vamos agora para os processos com quórum ampliado, do artigo 942 do CPC. Eu chamo o item 81. Aqui não está dito. Esse processo é do SAG ou PJE? Do PJE. É o 005-4883, dígito 22.2021, em que são apelantes Francisco dos Santos de Araújo e outros, e apelado do município de Calcaia, da relatoria da desembargadora Joriza. A desembargadora Joriza julgou prejudicado o recurso. Eu apresentei voto divergente no sentido de negar provimento ao apelo. A desembargadora Iracema acompanhou o voto divergente. Então, eu vou indagar ao desembargador Luciano se ele está apto a julgar. Já. Relatora. Desembargadora Joriza. Divergir, sim. Então, proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Né? Decisão vencido o desembargador Luciano e desembargadora Joriza. Desembargadora Joriza e desembargador Luciano, já que é relator e desembargador Joriza. E eu lavrarei o acórdão. Processo retirado de pauta, o item 42, processo 30.00.296, dígito 26.2023. É o agravo de instrumento que tem como partes Embracon e o município de Fortaleza. O item 46, o processo sequência 305974, dígito 23.2018. Uma remessa necessária que tem como partes José Humberto Peixoto Filho, Estado do Ceará. E adiado o item 20 do PJE, sequência de 30.1071,
dígito 06.2019. A apelação civil tem como partes município de Itauá e Sérgio Ricardo Lima Alvarenga, relatoria da desembargadora Vilalba. Processo com voto divergente no município, aliás, no SAGE. O item 9, apelação civil, sequência de 3 zeros, 8473, dígito 07.2018. Apelante, município de Morrinhos. E apelados, Maria Socorro de Maria e outros. Da relatoria da desembargadora Vilalba. A relatora profere o voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso, mas para desprovê-lo. A desembargadora Iracema divergiu. E a desembargadora Joriza acompanhou o voto da desembargadora Vilalba. Então, nós temos a apelação, né? Apelação. Nós vamos para o quórum ampliado. Pedidos de vista. O item 61, apelação remessa necessária, 020-0341, dígito 66.2022. Apelado, Taiwan Barbosa Gomes. E apelado do Estado do Ceará, e da minha relatoria. Eu proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento às apelações dos réus e à remessa necessária. E conhecer e prover em parte a apelação do autor. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. Bom, o item 134, remessa necessária civil, 017-6255, dígito 98.2019. Remetente, juiz de direito da terceira vara da infância e da juventude da Comarca de Fortaleza. Autor Felipe Viana de Oliveira Leite. E a Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNES, da relatoria da desembargadora Iracema. A relatora conheceu do reexame necessário, mas manteve a sentença, ou seja, desproveu a remessa. E o desembargador Luciano pediu vista, é isso? O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. Vencemos a pauta? Bom, eu indago agora aos integrantes do colegiado se confirmam os votos lançados previamente. Desembargadora Iracema, desembargador Luciano. Confirmo, presidente. Desembargadora Vilalba. Confirmo, senhor presidente. Desembargadora Joriza. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Há algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar. Não. Declaro encerrada a sessão. Sessão rica essa.